Deus é maravilhoso. Deus preparou um banquete para nós e colocou mais um prato na mesa. Eu nem sabia que ela estará presente. Mas Ele sabe, Ele conhece. E a mensagem de hoje, você precisa decidir. Abra comigo. Josué, versículo 24, capítulo 15. Josué 24, versículo 15. A minha versão diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem sirvam vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar isso comigo nessa noite? Eu e minha casa. Irmãos, na nossa vida, escolher é fundamental. Toda e qualquer escolha define um destino. Qualquer escolha, e através delas, e das decisões que tomamos, a nossa história, ou ela nos aproxima, ou ela nos afasta de Deus. Toda escolha da qual você fez até o dia de hoje, ela te aproximou, ou ela te afastou de Deus. Ou ela te aproximou de guerras, ou ela te aproximou de abismos. Das guerras das quais você estava sozinho, ou você tinha um Deus dos exércitos ao teu lado. Todos os dias precisamos tomar decisões. As decisões, elas são parte da nossa vida, elas são no cotidiano. Desde o momento que você toma a decisão de sair debaixo da autoridade dos seus pais, achar que seguir o seu caminho fora do tempo e chegar num certo momento você se vê confuso, porque aquela decisão que você tomou gerou consequências das quais você não tem o controle hoje, e você se pergunta o porquê. A minha pergunta para você é: se você tivesse ficado, qual seria a questão? Aonde você estaria? Como você estaria? E o que você estaria vivendo hoje? A gente precisa entender que enquanto tomarmos decisões erradas, elas cada vez mais fazem com que a nossa visão fique sem destino, que a nossa visão fique perdida. Decisões, normalmente, elas são baseadas nas emoções. O ser humano, ele tem por característica tomar decisões envoltas às emoções. E elas não refletem. Toda decisão tomada envolta às emoções, ela não reflete a longo prazo. Tamires, toda decisão tomada em meio às emoções, elas não refletem a longo prazo. Aí você pergunta para mim, por quê, Cléber? Porque toda decisão tomada em meio à emoção chegará um momento em que você vai se perguntar: se eu não tivesse tomado ela com aquele sentimento, se eu tivesse tomado ela com a minha consciência, se eu tivesse pensado, respirado um pouco mais, aonde eu estaria e como estaria? Outra coisa que faz com que as nossas decisões elas sejam sempre ou boas ou ruins é a influência de pessoas. Elas podem desviar você das decisões corretas que você precisa tomar, ou elas podem te levar por um caminho. Aí você precisa entender quem está te orientando, quem está influenciando as decisões que você tem tomado na sua vida. Nós vivemos numa geração em que existem os influencers, em que você vai ver que eles não influenciam nada. E eu fico abismado com as incongruências das informações.
é muito discrepante. Vamos lá, um influencer, recentemente, atropela e vai embora. Atropelou um rapaz que tinha acabado de casar no dia. Naquele mesmo dia, ele casou, foi curtir a lua de mel na Barra da Tijuca, morador da Baixada. Glória a Deus pela Baixada. Foi para a Barra da Tijuca, foi atropelado. Um influencer que influencia a vida de pessoas toma essa atitude. Irmãos, hoje a gente vive num universo de mentiras refletidas e banhadas atrás de uma tela, expressando verdade, através de fotos e momentos, dos quais você acha que realmente aquilo faz parte do cotidiano dela, mas quanto que, na verdade, é pura mentira. E quando a gente não entende que a liberdade é um presente de Deus, o livre-arbítrio é um presente de Deus, você não entende o que é tomar decisões debaixo da vontade de Deus. E talvez você se pergunte assim, poxa, mas e o livre-arbítrio? Irmãos, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o amor de Deus a ponto de deixar você não ter opções, você tem escolhas. Deus permitiu que você entendesse que você podia ter diversas escolhas, mas você escolheu tomar as decisões envolto à palavra que Ele libera sobre a tua vida. O livre-arbítrio é eu entender que por mais que eu possa pegar o volante, eu tenho a ciência de que esse motorista chamado Espírito Santo, ele dirige melhor que eu, ele tem a visão melhor que a minha. E ele pode tomar as melhores decisões, das quais eu sou o passageiro e só vou falando assim, amém. Seguir. E foi o que eu falei domingo passado. É para seguir, eu sigo. Se é para abrir, eu abro. Mas se é para ficar parado, eu fico. Mas se você precisa entender, se você quiser pegar o volante, você tem a opção. Como você tem a opção de sair desse carro e seguir o seu caminho em outros carros. Como muita gente faz. Mas a minha pergunta, as pessoas elas têm vivido libertação? São libertas? Porque decisões e posicionamentos, elas liberam um destino. Elas decidem para onde nós vamos e para onde deixamos de ir. Toda decisão que você tomou, ela te abriu ou te fechou portas. Quantas das vezes você tomou a decisão que em algum momento você olhou para ela e falou assim, não era para eu ter vindo para cá. Não era para eu ter decidido dessa forma. Não era para eu ter feito isso. A minha mãe falou, o meu pai falou, mas eu já tenho a idade que eu posso tomar as minhas próprias decisões. Deixa eu te falar todo dia, toda hora, em uma ligação, em decidir ou não pegar aquele ônibus. As suas decisões, elas vão refletir o seu destino. Todas elas. E a cultura atual de hoje é sempre ter rapidez e agilidade e facilidade nas suas escolhas. É sempre o caminho mais fácil. Estou errado? Qual é? As escolhas atuais de hoje é sempre fazer o quê? Para os jovens? Sempre o quê? O caminho mais? Porque o caminho mais longo dá trabalho. E hoje vivemos uma geração que não entende, e não, em nome de Jesus, eu espero que estão aqui, os jovens que estão aqui entendam isso. O que é você colocar tijolo por tijolo na trajetória da sua vida e olhar e falar assim, valeu a pena. E se todo filho olhasse para a história dos pais e falasse assim, cara, valeu a pena para eles. Mas eu sei que eu posso ir mais um pouco além. Eles construíram uma casa com 2 quartos. Eu vou construir com 4. Porque a tua geração é sempre mais fácil. E decidir por olhar histórias e se nortear por elas, que histórias que dão certo. Irmão, se eu for olhar para a história dos meus pais,
Eu estaria totalmente errado. Mas eu preferi escolher olhar para pessoas que me nortearam e me aproximaram das promessas das quais Deus tem para mim. Como eu sempre digo, o teu milagre, a tua bênção é uma festa surpresa que Deus só está esperando você chegar. Mas se você não chegou, foi as suas escolhas que impediram de você, ou está impedindo de você chegar até lá. Se você escolheu, continua. E tem uma coisa que eu preciso aqui abrir um parênteses entre a diferença entre galardão e salvação. Salvação, tem muita gente que vai ser salva, tem muita gente que entra e sai por essas portas, senta. Mas o galardão vai muito além disso. O galardão vai além daquilo que você quer fazer. É você viver para a obra do Senhor efetivamente, orando por pessoas, pagando preço por elas. O galardão, irmão, salvação, todos nós, amém? Todos nós, amém? A igreja está desligada, amém? Todos nós vamos ter a nossa salvação. Temos a nossa salvação. Mas o galardão, por muito tempo, a igreja parou de buscar por ele. O galardão é você pagar o preço, talvez que não é seu, mas você está fazendo algo por alguém sem esperar nada em troca. É fazendo da obra sabendo que foi Deus que te galardoou. Toda vez que você abriu a mão e ajudou, toda vez que você fez, e a pessoa... Irmãos, fazer o bem, exercer a caridade, não tem a ver com o resultado daquilo que a pessoa recebeu de nós, depois que nós fazemos. Aí você fala assim, poxa, Kleber, eu fiz isso, a pessoa pegou aquilo que eu dei, o que eu ajudei e foi fazer aquilo. Irmãos, isso já não importa mais. São escolhas dela. Agora, quando você escolheu e se propôs a fazer a caridade, exercer isso de uma maneira genuína em Deus, é o Senhor que está vendo, é o teu galardão. As escolhas, elas podem impactar de uma maneira tão grande as nossas vidas, que você pode entrar num buraco sem fundo. E quando você está lá dentro, você não sabe mais como sair. Você pode cada vez mais tomando as suas decisões. Elas vão impactando a sua vida atual e destruindo o seu futuro. Irmão, quantas mulheres tomaram decisões das quais elas viram que elas estavam erradas, mas elas já estavam ali e não podiam mais sair. E a mulher é muito coração. Então ela vai olhando para as situações e fala assim, eu não posso abrir mão porque vai sofrer, eu não posso abrir mão. Então, normalmente isso é natural da mulher, ela vai sofrendo, ela vai entrando no poço para que ela não veja os filhos sofrerem. Ela vai abrindo mão para que ela sofra, para que os filhos não sofram. As escolhas vão impactando, e vai chegar um momento que ela olha para os filhos, ela sofreu e entrou tanto no buraco, que ela esqueceu que os filhos ficaram lá em cima. Eu estou falando isso porque eu vivi isso com a minha mãe, dentro da minha casa. Minha mãe ficou casada há 33 anos com meu pai, porque ela achou que por mais que ela estivesse num casamento, que ela apanhasse, tivesse que passar roupa para ele ver amante, ou viver a vida dissoluta que ele vivia de drogas e bebidas, tinha que pagar aquele preço para que nós, os filhos, não sofrêssemos as consequências. Deixa eu te falar, deu tudo errado, irmão. Ela não conseguiu blindar a gente de nada. Eu louvo a Deus, que desde criança Deus me guardou para não tocar em droga, não tocar em bebida, mas eu sempre estava envolto naquele mundo. Era muito engraçado, porque a minha tia levava a gente os domingos para a igreja, e meu pai levava a gente do dia de semana para a escola de samba, porque ele trabalhava. E se irmava que a gente tinha que ser baterista, repiquidor lá da escola de samba. E a gente aprendendo uma coisa dentro da igreja, ele sabia e saía. E meu pai falava que igreja não tem nada a ver. Igreja não tinha nada a ver. Até o momento que o diabo ficou tão furioso na vida do meu pai, que meu pai batia na gente e falava, quer ver o diabo, olha para mim. Está achando que na igreja ele vai te livrar de mim, ou eu aqui? E meu pai falava isso para a gente. Escolhas das quais ela tomou.
Ela tomou uma atitude, teve um filho, foi tendo outro, tendo outro. Quando ela se viu, irmãos, ela já estava com 5. E já não sabia mais sair dessa condição. E o que eu faço hoje, se eu não tomar as decisões corretas, quem vai sofrer não só serei eu, mas as minhas filhas, a minha posteridade. Então, se eu não tomar as melhores decisões hoje, pautada naquilo que Deus libera na sua palavra sobre a minha vida, as consequências elas serão catastróficas. Não só na minha vida, mas na vida da minha família. E isso você precisa entender. Confiar em Deus, irmãos, não é ter todas as respostas. Quando você confia, você se sacia só com aquilo que você sabe que Ele é. Que Ele vai te suprir, que Ele prometeu, eu tenho uma palavra. Por mais que o cenário todo à sua volta mostre o contrário, você não precisa ter todas as respostas. A confiança em Deus faz com que você se sacie em saber que esperar no Senhor e lançar o seu pão sobre as águas, esperar nele, confiar nele, o mais Ele fará. Se você tiver esse entendimento, você vai viver e tomar as melhores decisões, confiando que Ele vai fazer, é isso que Ele vai fazer, e Ele vai fazer no tempo certo. Irmãos, Deus Ele faz no tempo certo. Deus conhece o Cronos, mas Deus se move no Kairos. Quando chegaram com a notícia que Lázaro era morto, Jesus foi de pronto? Leitores da Bíblia não, né? Jesus não foi de pronto. E parafraseando, ele falou assim, quando chegaram lá, se a gente tivesse vindo antes, vocês veriam meu amigo Lázaro ser curado. Mas porque eu me atrasei, vocês vão ver ele ser ressuscitado. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Pode parecer que está demorando, está se agravando. Na verdade, é só o seu milagre sendo potencializado. Deus não se atrasa. Ele sabe o que está fazendo. Até os atrasos de Deus têm um propósito. Até aquilo que você acha que está perdendo tempo é para potencializar o teu milagre. Talvez se Ele tivesse te curado no início, você não teria um testemunho tão tremendo que você teve de passar longos anos lutando contra uma doença e entender que todo mundo viu, não passa de amanhã, e hoje te vê e fala assim, o que aconteceu contigo? Como Ele está assim, o impacto é muito maior. O impacto é totalmente diferente. Você não precisa ter todas as respostas para confiar nele. Só se você se saciar e entender que existe uma palavra de vida para a tua vida. E Ele vai fazer. Você precisa decidir realmente quem governa a tua vida. Quem governa a sua vida. Se você entender que é Deus que está governando, comece a se mover no sobrenatural. Irmãos, quando a gente tem uma vida governada por Deus, nós vivemos sobrenatural nas nossas finanças, nas nossas vidas, nos mínimos detalhes, você vê o sobrenatural de Deus agindo nas nossas vidas. Pode parecer que não. E essa semana, eu estou tendo a oportunidade de fazer um projeto, acompanhar um projeto ali no Caju, de uns silos enormes de grão. E nós estávamos fazendo o estudo de viabilidade e tal, do projeto. E eu estou, irmãos, debaixo faz uma esteira que vai levar o trigo de um silo ao outro. São silos enormes. E com mais ou menos 30 metros de altura, que vai passar os silos até chegar a condensadora, que vai botar nos caminhões, enfim. O camarada, ele deixou cair um alicate lá de cima, irmão. Foi o tempo de eu fazer assim, ó, é aqui. Eu estava aqui. Foi o tempo de eu falar assim, é aqui. Para tu ter noção, ele caiu e foi enterrado assim.
Ele caiu no chão e se enterrou no chão, o alicate. Você tem noção do tamanho da gravidade? A gravidade daquilo caindo a mais de 30 metros? Como chegasse até mim, o que ele faria? São detalhes que você nem percebe. É você perder aquele ônibus e ficar indignado que vai chegar atrasado e depois você vê que o ônibus foi assaltado. Ou você vê que tem coisas que Deus tem feito e preparado para você experimentar coisas grandes. Aí você vai, recebe o diagnóstico e a primeira coisa que você começa a fazer é questionar e querer entender. E quando você começa a receber o diagnóstico, você fala assim, se você começar a viver sobrenatural, Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Senhor, se for para a vida é teu, se for para a morte, só o Senhor sabe, a minha vida está em tuas mãos. Porque você vive no sobrenatural. Você vê o sobrenatural de Deus nas mínimas coisas. Tem gente que acha que prosperidade, eu vou falar de novo, é ter milhões na conta. Não. Prosperidade é você ter o mínimo e não entender como rende tanto. Prosperidade é você ter 5 pães e 2 peixinhos e você está o tempo todo pegando e não acaba aquilo ali. Não é sobre ter dinheiro, é sobre viver o sobrenatural. Tem gente que 5 quilos de arroz não dura 2 semanas. Quando ele vive o sobrenatural, ele vê esses 5 quilos de arroz durar 1 mês. E você se pergunta, como? Por quê? Uma cabeça de alho que durava 1 e 2 dias, agora está durando 1 semana. Isso é sobrenatural, são mínimos detalhes, irmãos. São os mínimos detalhes que você, quando começa a viver o sobrenatural, você entende. Mas você precisa entender a palavra que foi liberada. Quando o profeta foi levado ao vale de ossos secos, o Senhor perguntou para ele, e aí, pode reviver esses ossos? Ele perguntou para ele. E tem vezes na sua vida que o Senhor faz a mesma coisa conosco. Quando Ele coloca em certas situações, Ele pergunta, e aí? Pode acontecer algo sobrenatural? Você crê nisso? Ele voltou a pergunta para o Senhor, só tu sabes. Mas o mais engraçado, irmãos, e o mais lindo dessa história, é que o Senhor podia ter falado direto com os ossos. O Senhor falou para ele, então, profetiza sobre eles. Ele só profetizou através da palavra que foi liberada por Deus. Você pode estar me perguntando, o que você quer dizer com isso? Se você tem uma palavra que já foi liberada por Ele, profetiza sobre o vale de ossos secos, profetiza sobre o teu milagre, profetiza sobre aquilo que tem tentado impedir a sua vida de romper, de viver de glória em glória, viver de portas em portas, e acessar níveis diferentes. Você precisa entender que quando você se move através da palavra liberada de Deus, a liberada do céu, você consegue ver milagres extraordinários acontecendo na sua vida. Mas você precisa entender quais os acessos que você tem dado. E aqui eu volto algumas pregações atrás. Quais são os acessos que você tem dado? Aquilo que você dá acesso é aquilo que te domina. Talvez agora, até você na internet possa estar vendo essa ministração, e o inimigo ele tem usado muitas armas nos dias atuais para tirar o foco. Uma delas hoje em dia é distração. E talvez você esteja vendo essa pregação, palavra de Deus sendo liberada nesse altar para a tua vida, e você está se distraindo, olhando o celular, você está se distraindo, vendo uma notícia, lendo alguma coisa. Tem várias coisas que podem tentar tirar e minar aquilo que Deus tem para a tua vida. E a distração é uma delas. O inimigo ele tem usado isso. É muito importante a gente declarar, em meio às dificuldades, as promessas. E deixa eu te falar uma coisa, a frustração faz parte do processo. Se frustrar faz parte do processo. Porque a frustração, ela é criada em cima de expectativas erradas. Quando você faz expectativas erradas em cima de circunstâncias e de homens, você sempre se frustra. Mas quando você faz as suas expectativas dentro daquilo que Deus falou, você vive coisas extraordinárias.
E hoje, a gente tem banalizado demais uma palavra que tem crente que não toma cuidado. Se Deus quiser, amanhã eu estou lá. Não, mas se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, se Deus quiser. E muitos respondem, Ele quer. Se transformou uma palavra meio que idiomática, falada por uma expressão comum. Deixa eu te contar um segredo. Nós estudamos aqui, na quinta-feira, sobre você se comprometer com aquilo que você fala. Sobre o crente passar se ensina ou não. Essa mesma Bíblia vai dizer, não fale, não prometa nada em nome de Deus. Se Deus quiser, eu vou. Não, se Deus quiser, não. Deus não quiser. Isso carrega, irmãos, uma profundidade enorme de fé. Se Deus vai fazer, Ele vai fazer. E se Ele não fizer? Você que sentenciou com a sua boca, sem ouvir como profeta, ouviu no Vale de Ossos Secos, se era Deus falando para você falar ou não. E é uma coisa tão cotidiana. Não, se Deus quiser, irmão, se você quer dar, não. Deus sempre quer o melhor para nós. Mas a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que Ele fala para nossas vidas. Você precisa estar com os ouvidos atentos para ouvir o que Ele fala para a tua vida, para você abrir mão daquilo que você precisa virar a chave, que você precisa deixar para trás. Talvez você já perdeu muito tempo dentro desse relacionamento, sem perceber que isso está te fazendo mal, está minando os sonhos que você tinha. Isso, você olha para as circunstâncias hoje e fala assim, eu sonhei tanto com isso, mas eu estou vivendo dentro de uma situação da qual isso não se encaixa. A minha pergunta é, quem está errado? É o sonho que Deus te deu ou são as decisões que você tomou que te colocou dentro disso? Eu vou te perguntar de novo, se você tomou uma decisão que te colocou numa situação onde os sonhos de Deus não se encaixam ali, quem está errado? Ou quem tomou as decisões erradas? Deus tomou a decisão errada de plantar esse sonho dentro de você? Porque todo sonho que você tem, vindo de Deus, advindo de Deus, obviamente, são sonhos que Ele colocou na tua vida, porque Ele sabe quais são os teus caminhos, Ele controla a batida do teu coração, Ele conhece os teus passos, Ele te projetou. A palavra de Deus vai dizer que Ele te conhece na palma da mão, antes que o ventre da tua mãe te fosse gerado, Ele já te conhecia. Será que tudo que Ele colocou para você, sonhado nele, as suas decisões te fizeram chegar mais perto ou mais longe desses sonhos? Irmãos, tem gente vivendo dentro de buracos, de crises existenciais, por ter tomado decisões erradas e querendo achar culpados para ela. O que é, irmãos? Ansiedade. Ansiedade, depressão, e tem mais uma. Quais são os 3 males que têm atacado essa geração? Qual é? Depressão, ansiedade e... Crise do pânico. Se você entrar no site da OMS, você vai ver a quantidade de diagnósticos que são colocados. Irmão, tem mais gente com doenças na alma do que com resfriado, irmãos. Eu já falei isso semana passada. O que é ansiedade, irmãos? É a frustração daquilo que você não consegue resolver hoje, ou daquilo que você não controla do que passou, e você fica achando que aquilo ali não vai ser resolvido, você começa a ter ansiedade sobre aquilo. Tem pessoas que falam assim, uma das características que eu tenho, eu sou ansioso. Com a expectativa daquilo que vai vir. Se você colocou a sua vida em Deus e você vive uma vida de Deus, ansiedade, ela faz parte disso, irmãos? Então, coitado de Abraão. Me diz o que ele viu da promessa que Deus prometeu para ele. O que Abraão viu, irmãos? Um filho é pai de multidões. Essa é a minha pergunta.
Se esses homens tivessem vivido um pouquinho dessa chamada ansiedade, tudo que eles sedimentaram para nós, que estão escritas aqui, que fazem de hoje o nosso norte, estariam escritos aqui? E você, às vezes, você se pergunta que o contexto não está mostrando aquilo que Deus te prometeu. O contexto não parece. O contexto que eu vi para essa igreja não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para ela. Aquilo que Deus projeta para a tua vida, e você fica se dizendo assim, não, mas, será? Mas a família que eu vim, olha a história que eu tenho. Será? E eu vou repetir uma coisa da qual eu falei domingo passado. Se a dúvida chegar, você tem que fazer o quê, irmão? Vamos ver quem lembra, quem guardou. Quando a dúvida chegar, você duvide dela. Duvide da dúvida, mas não duvide da promessa. Porque quando você começa a andar segundo aquilo que Deus falou, as palavras das quais Ele libera para a tua vida, você não se perde nas distrações modernas das redes sociais. Tudo vai roubar a sua atenção. Tudo vai querer que você não leia, que você leia a Bíblia, não ore. As distrações, elas são cotidianas. Você precisa focar naquilo que realmente alimenta a tua alma. E todas as vezes que a dúvida tentar, irmãos, fazer com que você tome as decisões, ou baseado nas suas emoções, ou naquilo que você tem que fazer, tome decisões baseadas naquilo que Deus está falando para a sua vida. Tudo aquilo que você dá permissão, tudo aquilo que você dá acesso na sua vida, te governa. Cuidado com o que você tem dado acesso. Se você tem dado acesso a isso, Ele vai te governar. Mas se você tem dado acesso a isso, o Espírito Santo vai te governar. Você precisa entender qual é o seu papel dentro daquilo que Deus te projetou, no seu ministério, na sua vida. Você foi projetado por um propósito, e você sabe qual é? Você sabe o porquê você nasceu dentro dessa família? Você sabe qual o objetivo que as coisas aconteceram da forma que aconteceu? Quando você não tomava as decisões por si mesmo, quando as pessoas que tomavam as decisões à sua volta fizeram marcas na sua história, e você sabe por que essas marcas aconteceram? Decisões erradas dessas pessoas, permissão de Deus para que isso acontecesse. Não importa, a minha pergunta agora é, o que você vai fazer daqui para frente? Não importa o que aconteceu, quando o Evangelho entra na sua vida, você precisa olhar daqui de hoje para frente, quais são os caminhos que eu preciso traçar para alcançar os sonhos de Deus na minha vida. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, cuidado com a decisão que você vai tomar. Porque chega de tomar decisões pela emoção. Chega. Porque tem vezes, e vezes, e vezes, que todas as vezes, desculpa a redundância, vai acontecer de você ver que você errou. Você vai perceber que se você tivesse parado 5 minutos, respirado e controlado as emoções, você não teria nem falado aquilo. Você não teria magoado aquela pessoa. Você não teria colocado a culpa na pessoa errada. Porque é uma das características. É tomar decisões erradas e querer achar culpados. Deixa eu te contar um segredo. Todas as vezes que você tomar a decisão de querer achar um culpado, olha para o espelho. Ali você vai encontrar ele. E que você vê que todas as vezes que essas decisões te levaram para frustrações, tristezas, e que você fala
que foi por causa de fulano, por causa de ciclano, eu fui obrigado a tomar esse passo, a tomar essa atitude. Para de mentir para si mesmo. Você quis, você tomou essa decisão porque quer. E eu vou falar de novo até isso, e você entender isso, entrar na sua cabeça. Até você não saber é uma decisão. Eu não sei, é uma decisão. Todas as vezes que a minha filha fala isso, eu fico para morrer. Fala isso não, filha. Você decidiu não querer saber, porque seu pai e sua mãe falam isso o tempo todo para você. Você faz as escolhas e você precisa saber administrá-las. Se você se arrepender, é o passo crucial para você mudar a rota. Toda vez que você se arrepende de decisões erradas que você tomou, aqui no despertamento espiritual para a tua vida, para que você possa parar e olhar para Deus. Mas o nosso maior problema é consultar a Deus quando tudo deu errado. O nosso maior problema é procurar para Deus quando tudo já foi para o brejo. Mas se você tivesse consultado a Deus antes, você saberia que toda certeza Ele teria te dado as coordenadas para você tomar a decisão certa, que hoje você estaria vivendo a plenitude dos sonhos que Ele tem para a tua vida. Então, se você ainda está aí, achando que será, não, se arrependa. Alcance a renovação, restauração espiritual e fala assim: Senhor, eu estou tomando essa decisão hoje de refazer os meus passos. Vou voltar e vou olhar e vou fazer assim, não. Deixa eu te falar uma coisa. Está vindo agora. A nossa altivez humana, muitas das vezes, não permite a gente querer fazer o trajeto da volta. Ainda mais quando você toma decisões voltadas na arrogância, na prepotência, de achar que você estava certo. Ah, não vou não. Ah, não vou. Ah, eu já falei com a minha mãe, briguei com a minha mãe. Eu não sei porque eu estou falando isso tempo. Você falou para a tua mãe. Ah, eu vou voltar. Não vou voltar para a casa da minha mãe, não. Não vou voltar para a casa dos meus pais, não. Ah, não vou voltar a falar com o ciclano, não. Ah, não vou fazer isso, não. Quantas vezes você fazer isso? Mais distante do Espírito Santo, mais distante da presença de Deus, mais distante das promessas, mais distante das portas que Deus tem para a sua vida, mais distante da plenitude dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Mais distante você está ficando, mais distante, mais distante, mais distante. Mas quando você coloca Deus no centro da sua vida e das suas escolhas, você começa a entender que está faltando tudo. Perdi o emprego, mas eu tenho promessa. Não quer dizer que você vai parar e ficar em casa, não. Você vai procurar, mas você vai sabendo, com toda a felicidade do mundo, que Deus tem uma promessa. Deus vai cuidar. Deus cuida da minha família melhor que eu. Se eu perdi o emprego, eu vou continuar procurando. Mas eu sei que Ele vai cuidar da minha casa, Ele cuida do meu lar. Ele vai cada vez mais moldando aquilo que eu preciso. Ele cuida melhor do que eu das minhas filhas. Ele cuida melhor do que eu da minha casa. Ele cuida melhor do que eu daquilo que eu preciso fazer. Ele cuida melhor do que eu de mim mesmo. Irmãos, se nós olhássemos para nós com o olhar de amor que Deus nos olha, mas como um pastor ensinava para a gente, se o outro ser humano olhasse para nós com o olhar que Deus olha, nós viveríamos, nem um ser humano, um crente, nós viveríamos o céu na terra. Viveríamos coisas tremendas na presença de Deus. Mas o amor de Deus permite, a graça dele não permite, que tem vezes que Ele olha para a gente, como Ele olhou para Sodoma e Gomorra. E o Senhor Jesus e o Espírito Santo clamando, e Jesus chega: Pai, perdoa, Pai. Ele tomou as decisões erradas. Essas decisões se afastaram Ele da Tua presença. Mas tem misericórdia dele.
Dá mais uma chance. Ele precisa. E tem gente que é especialista em ouvir e ouvir Deus falar e ignorar aquilo que Deus fala. Que não sejamos nós, esses indivíduos. Que possamos abrir os nossos ouvidos e entender cada palavra. E falar, Senhor, pode cuidar. Senhor, o Senhor é o centro da minha casa. O Senhor é o centro da minha família. Só o Senhor pode fazer, o Senhor quer fazer, o Senhor vai fazer. E todas as escolhas, irmãos, que todos os dias no seu devocional, quem fazer devocional, você acorde e fale, Senhor, hoje é o dia de eu tomar as melhores decisões das quais o Senhor preparou para mim. Porque deixa eu te contar um segredo, o dia de amanhã não pertence a você, pertence a Ele. Ele escreveu, Ele tem lá, Ele está lá no teu amanhã. Você vai se preocupando com o amanhã em vão, porque você não tem o controle das coisas que vão acontecer amanhã. Mas Ele já está lá, preparando tudo para você. Então, se você consultar quem já preparou o seu amanhã, a minha pergunta para você é, o seu amanhã não vai ser muito melhor? As suas decisões vão ser melhores das quais você acha que projetando para hoje, você consegue fazer amanhã? Comece a andar por esse caminho, de que eu preciso falar para o dono do meu amanhã quais são as melhores decisões que eu preciso tomar amanhã. Porque se meu amanhã pertence a Ele, e eu sei pela sua palavra que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje, para ser melhor eu preciso tomar as melhores atitudes. Eu preciso andar em conformidade com aquilo que Ele tem para mim. Porque se eu não fizer isso, todas as decisões sendo tomadas, pautadas na minha sapiência, ou naquilo que eu acho que tem que ser, serão em vão, serão errôneas, serão frustrantes. Ou você decide fazer debaixo da palavra, ou você pode decidir por si só. A etimologia da palavra decidir é cortar fora. Mas como numa cirurgia, você pode fazer uma circuncisão, que é cortar em volta. Ou você pode fazer uma incisão, que é cortar tudo. Tem pessoas que elas preferem viver a vida com Deus, decidindo algumas coisas por Ele e outras por ela. Isso não é completude. Isso não é viver fidelidade. Isso não é viver Deus plenamente. Todas as vezes que você for decidir, decida por ouvir Deus primeiro. Decida por tomar as decisões, ouvindo e esperando sempre Deus falar para você, pode ir, não pode ir, pode entrar, não pode entrar. A pior coisa que tem no ser humano, irmãos, é acessar portas das quais Deus fechou. É você forçar e abrir portas que Deus fechou. É você fazer alianças com pessoas que Deus não colocou na sua vida. E aqui eu volto na minha mãe. Prefiro falar de mim. Minha mãe, antes de conhecer meu pai, minha mãe namorava um rapaz íntegro da igreja. Mas a minha mãe, muito meninona, jogava bola, soltava pipa. Conheci um camarada, amigo, irmão da amiga que jogava bola com ela, minha tia. Achou ele interessante. Entre o futebol e o outro, ela abriu mão desse rapaz, que era um pastor que já faleceu. E eu pergunto para você, o que eu contaria de histórias se a minha mãe tivesse casado com esse homem? Ou qual seria a vida dela, o que ela viveu, se ela tivesse casado com esse homem? Eu não sei se era ele de Deus para a vida dela, não sei.
Mas vai ter momentos na sua vida que você vai parar e vai falar assim, se eu tivesse feito isso, se Deus me permitiu algumas situações e eu não fiz, eu não escolhi a situação da qual Deus me permitiu escolher, eu preferi escolher as minhas, fazer as minhas escolhas. Como seria? Como seria se eu não tivesse me precipitado? Se eu não tivesse saído, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse feito? Como seria? Como seria? Deus manda te perguntar, como seria? Como seria se a decisão fosse outra? Como seria? O vestido Deus já tinha preparado. A festa Deus já tinha preparado. Estava preparando também. Mas a decisão foi tomada por si só. Aí tem gente que deixa de experimentar, Tamires. Deixou de experimentar. Deixa eu me permitir fazer uma analogia. Tem gente que Deus quer que ele mergulhe no mar e nade, sem precedentes, vivendo milagres, transformações, coisas extraordinárias. Mas tem gente que prefere nadar em piscina. E tem gente que pior prefere piscina, sabe qual? De plástico. Que uma hora ela fura, ela vai embora. Ou então na piscina, porque a água, um tempo ela suja, vira lodo. Mas se ela estivesse no mar ao qual Deus mandou ela ir, ela estava nadando, vivendo milagres. E ia ver golfinhos pulando do lado dela. Ela ia ver baleias. Ai, meu Deus do céu, você está entendendo isso? Ela ia estar vivendo coisas extraordinárias. Mas ela preferiu mergulhar numa piscina. Ela preferiu a piscina de plástico. Está nadando, está na água, não está? Mas a minha pergunta é, está vendo um peixe? Está vendo Olga? Está vendo as maravilhas que existem no fundo do mar? Talvez. Ou você está vendo os navios passando à sua volta, sem entender como você está nadando nisso? É assim que Deus quer para as nossas vidas, viver um milagre, nadando em um oceano da glória dEle, enquanto muitos não entendem. Cadê? O que aconteceu? E tem gente se limitando à piscina. Porque aqui é mais seguro, porque aqui tem um beiral, não sei nadar, é melhor ficar aqui na beirada. É melhor ficar aqui no ponto mais fundo, no raso. Não, aqui é mais raso, então vou ficar aqui. Aqui dá, chegou aqui, ó. Eu não vou para o lado de lá, não. Tem piscina que é muito funda. Não vou, não. Deixa eu ficar aqui, que aqui está mais seguro. Aqui eu controlo as coisas. Aqui é eu que tomo as decisões. Aqui é eu que dito as coisas, dito as normas. E o oceano está te esperando. O oceano está te esperando. Que tem momentos que as ondas vierem, você pode ser o melhor nadador do mundo. Elas vão te carregar, irmãos. Elas vão te carregar. Você pode querer achar que é o melhor nadador, pode tentar quebrar as ondas, mas se você seguir o fluxo delas, você é carregado, você é levado a viver coisas que você nem imagina. Mas você precisa mergulhar. Assim como um profeta, mergulha, até o ponto de você não ter mais controle sobre o seu corpo, ao ponto de você não ter mais controle sobre as decisões, e só tomá-las debaixo da palavra, debaixo daquilo que o Espírito Santo te orienta. Quando você vive isso, você entende que todo sacrifício de cruz, tudo aquilo que foi feito para estarmos diante dessa mesa, não foi vão. Ele decidiu morrer por você.